Eu vou novamente dar boa tarde a todos, porque parece que chegou mais alguém aí. E nesse horário das 17 horas, quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Então, nós estamos estudando aqui, hoje estamos encerrando o item 2, que fala dos primeiros passos, né? O item 2, mas nós já estamos bem avançados no item 2. Hoje, dia 23 de setembro de 2021. Então, eu vou iniciar aqui esse parágrafo do item 2, é o último parágrafo lido, que diz assim, vou ler um pedacinho anterior, tá? Deve, portanto, ser um observador participante, certo, mas nunca inibidor, né? Então, ele diz assim, o cientista, tanto quanto o dirigente de trabalhos mediúnicos, deve ser um bom observador, dotado de espírito crítico, alertado e ter o bom senso de interferir o mínimo possível, apenas o suficiente para ordenar a sequência de tarefas e coordenar as atividades que se desenrolam sob suas vistas. Deve, portanto, ser um observador participante, certo, mas nunca inibidor. Então, aquele que está à frente de uma reunião mediúnica, ele deve tomar cuidado para não interferir demais no trabalho. Porque ele deve ser um observador participante, mas nunca inibidor, pois ele está ali precisamente para fazer com que as coisas aconteçam, e não para impedi-las ou forçá-las a ocorrerem da maneira exata que ele entende que devam ocorrer. Então, se nós interferirmos demais, por exemplo, o médium está dando uma comunicação, se a todo momento o dirigente, por achar que a doutrinação, a conversa do dialogador não está adequada, ele ficar interferindo constantemente, ele irá, com certeza, atrapalhar o trabalho, deixará o médium, né, o médium dialogador, doutrinador, isso acontece muitas vezes com o doutrinador que está iniciando, constrangido, porque mal ele diz uma frase, o outro interrompe, mais ele diz uma frase, o outro interrompe para corrigi-lo, isso pode deixá-lo inibido, e o trabalho fica atravancado. E muitas vezes o doutrinador faz isso porque ele acredita que a forma que ele faz é a correta. Então ele quer colocar o trabalho da maneira exata que ele entende que deve ocorrer. Então ele deve tomar cuidado. Ele poderá sim interferir, dar uma orientação, mas não pode fazer disso uma constante. Porque senão aquele que está começando, ele não vai aprender nunca. E nós não podemos esquecer que existe uma espiritualidade ajudando também. Não é? Então, por isso que existe aquele momento ao final da avaliação. Porque aí o dirigente percebe as coisas e, ao final, tem casas que não fazem avaliação todos os dias. Fazem avaliação de 15 em 15 dias, um negócio assim. Mas seja como for a avaliação, ou diariamente, quer dizer, a cada reunião, ou de 15 em 15 dias, aí ele faz a colocação, mas sempre tomando cuidado para não colocar o trabalho do meu jeito que tem que ser, entendeu? Então, o próprio doutrinador tem que estar sempre se avaliando também. Não é só avaliar o trabalho do outro, ele também tem que se avaliar para que a coisa, né, vá fluindo adequadamente. Então, vamos continuar de onde nós paramos. Não é muito diferente desta a maneira de pensar de André Luiz expressa em Evolução dos Mundos.
livro de Francisco de Xavier, perfil de André Luiz, onde se lê: eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuram fixar mediunidades e médiuns a nomenclaturas e conceitos de ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Então, muitas vezes, alguns pesquisadores, alguns escritores, alguns trabalhadores mesmo dentro da área, eles procuram fixar a mediunidade, os médios, dentro de um, vamos dizer assim, dentro de um quadrado. Funciona assim, 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 assim. A mediunidade e o médium. E nós sabemos que nós somos individualidades. Quem consegue analisar isso muito bem é o professor. Porque o professor, ele tem normalmente de 30 a 40 alunos. Cada aluno é uma história. Às vezes até você consegue, porque quando eu já estava me aposentando, tinha aqueles relatórios, nem sei se ainda tem hoje, né? Aqueles relatórios. Então, você até podia dividir os grupos de alunos em 3 ou 4 tipos de alunos e encaixar um grupo num grau, num tipo de relatório, outro tipo de outro. Mas nunca você conseguia fazer, e alguns companheiros no início, logo assim que saiu esses relatórios, tentaram fazer, tipo assim, relatório padrão. Só mudava o nome e o número do aluno e a turma. E aí, você tentava encaixar todos eles, o relatório padrão. Aquele aluno mais ou menos, o aluno nível médio, o aluno ótimo. Aí você colocava todo mundo ali. Só que depois você começa a perceber que cada aluno tem uma história. Tem um detalhe diferente do outro. Então, quando você, com o passar do tempo e a experiência, você passa a conhecer os alunos. Você sabe que o que você vai dizer para um já não serve para o outro. Quando você aborda um aluno, você não pode abordar o outro da mesma forma, porque são personalidades diferentes, níveis de aprendizado diferentes. Então, você conhece a história da família, mais ou menos que o aluno conta para você. Então, você já sabe que com aquele ali não adianta entrar num certo determinado assunto, até chamar a família. Tinha aluno meu que eu mandava chamar a família, que eu não conhecia a família, aí mandava chamar a mãe. Aí eu ficava na porta, eu trabalhava no CIEP, ficava encostando na porta. Quando ela aparecia, no início do corredor, ela subia a rampa e virava, eu olhava e ele dizia assim, olha a minha mãe. Quando ela chegando, eu dava, sabe aquela filmada que você dá na mãe? Eu já pensava, aquela lista de coisas que eu ia dizer para ela, eu já mudava na hora. Quando ela chegava, professor, mãe, é isso, já mudava. Porque quando eu via ela vindo, eu já percebia que o que eu queria falar não ia funcionar ali. Não ia funcionar ali. Entendeu? E eu já mudava. Pela mãe, eu já sabia o que eu podia falar para o aluno, para ela, e o que eu não podia falar. E aí, depois que ela ia embora, eu pensava, vou ter que dar o meu jeito. Aí você, professor, vai dar o seu jeito. Porque a ajuda que você esperava dela, você já olhava, já sentia, não vem. Não vem. Então, eu vou ter que dar o meu jeito. Por quê? Porque cada um é personalidade. Então, você não dá para encaixar o médium, o aluno, a pessoa e generalizar. Entendeu? Não dá para fazer isso. É o que ele fala aqui. Por quê? Porque não tem dois médios iguais. Não obstante a semelhança no campo das impressões. Quer dizer, não obstante a semelhança do fenômeno que ele produz, da mediunidade que ele tem.
Podem ser 2 psicofônicos, 2 psicógrafos. Rose, Oi, o som está falhando para vocês? Se estiver falhando... som e a imagem. Bem, alguém... a minha imagem está ruim? Não, para mim está perfeito. Para mim tá Agora bom. voltou. Para mim tá bom. Para mim Tá tá congelando para mim. Toda hora congela. bom. Não, Então, para gente. sai e entra de novo. Deve então ser a minha internet. Tá legal. Para os outros não estão congelando não, né? Tá legal. Para mim tá boa. Tá bom? Então deve ser a internet dela. Eu ia falar a mediunidade dela. A internet dela. Então vamos continuar aqui. E ele diz assim: logo a seguir, adverte André Luiz que até mesmo espiritualistas distintos, que se julgam autorizados a apelar para os riscos da mediunidade, a fim de impedir a eclosão e, por conseguinte, os serviços que pode prestar, estão sendo influenciados por via mediúnica, traduzindo interpretações particulares de inteligências desencarnadas que os assistem, ou seja, estão atuando como inconscientes joguetes de vontades estranhas à sua. Ele está querendo dizer que André Luiz está falando aqui que André Luiz alerta que alguns espiritualistas, até de renomes, com obras publicadas, respeitados do meio espírita, tá? Se julgam em condições e autorizados a alertar sobre, entre aspas, riscos da mediunidade, com a finalidade de impedir que esse trabalho mediúnico aconteça, tá? E o porquê disso? Porque muitos deles podem estar sofrendo influências de espíritos que não estão interessados que o trabalho mediúnico cresça, se espalhe e tenha a sua finalidade, que é auxiliar aqueles que se encontram com algum desequilíbrio. E muitas vezes eles dizem que atuam essas pessoas de forma inconsciente, quer dizer, não percebem que estão sendo instrumentalizadas por esses espíritos, tá? Que, como ele diz aqui, com vontades estranhas às suas. Porque nós sabemos que através do intercâmbio espiritual, e falando agora de uma mesa mediúnica, muitos companheiros que estão em desequilíbrios equivocados, sofrendo, precisando de... Porque a reunião mediúnica, gente, é um atendimento fraterno espiritual. Necessitando desse atendimento fraterno espiritual. Ora, se você consegue esclarecer alguém, como diz Jesus, Jesus diz o quê? Que a verdade o libertará, não é assim? Então, se você esclarece aquele companheiro, você estará ajudando aquele companheiro a ver a verdade e se libertar de algumas práticas, de alguns equívocos que ele pratica. Ele poderá, assim, buscar trabalhar no seu processo reeducativo, crescer, se tornar um espírito, né? Buscando o seu progresso, sem precisar estar escravo ou dependente de ninguém. Você estará dando a ele a chance da liberdade de fazer suas próprias escolhas, de crescer, de se educar. Essa questão
não é do interesse daqueles que vivem nas sombras. Tanto é que tem um ditado que diz assim: basta um pequeno facho de luz surgir aqui na Terra, as trombetas tocam nas trevas. Então, quando você decide, de repente, vou fazer um grupo para nós estudarmos o Evangelho, pode contar que dentro de pouco tempo aquele grupo vai começar a enfrentar dificuldades. Por que será? Porque o Evangelho é manancial de luz. Pode ser um grupinho de 2, 3 pessoas. Mas não devemos pensar que esse grupinho que você vai abrir, formar para estudar o Evangelho, vai passar desapercebido. Não vai. Não vai passar desapercebido. Vai ter alguém observando e dizendo: perigo à vista. Perigo à vista. Ora, mais 2 ou 3 para estudarem ensinos do carpinteiro, que fala de paz, de amor, de fraternidade, de oferecer a outra face, é claro que não é bem-vindo nessas áreas, nessas regiões, entre esses espíritos. Então, esse grupo vai sofrer obstáculos, vai enfrentar obstáculos, mas se perseverar, conseguirá ir à frente muito bem, porque aí os amigos espirituais irão aderir ao grupo e fortalecê-lo. Então, muitas vezes, esses médiuns ou esses espiritualistas, como ele diz aqui, que não perceberam que estão sofrendo uma... vamos dizer assim, que usar essa palavra eu nem gosto muito. Uma obsessão, vamos dizer assim, um constrangimento desses espíritos das sombras, eles vão ser, muitas vezes, os que vão veicular o pensamento deles, como se fosse seu. É o que ele diz aqui. Ou seja, estão atuando como inconscientes joguetes de vontades estranhas às suas. Então, são grupos de espíritos que não querem perder a oportunidade de manter o domínio sobre essas pessoas. Não querem correr esse risco. Então, o que eles vão dizer? Olha, a mediunidade é muito perigosa. A mediunidade pode levar você a ficar doente, você a ficar desequilibrado, vai trazer esse problema, vai trazer outro. Você vai ficar prisioneiro de horário, né? Então vai buscar de alguma forma, e às vezes até muito sutil, para que você não perceba o que ele está querendo fazer. Entendeu? Para que ele não perceba o que você está querendo fazer. De uma forma de trazer, atrapalhar esse trabalho mediúnico. Porque não é do interesse deles que esse trabalho cresça, se desenvolva. Vamos continuar aqui, no livro do Hermínio de Miranda. Os médiuns são sensíveis, não apenas aos seres desencarnados, mas também às expressões e sentimentos, mesmo não expressos, das pessoas encarnadas que os cercam durante o trabalho. Então, nós não somos apenas afetados, vamos dizer assim, pelos desencarnados, porque a gente se preocupa muito com o desencarnado, não é? Eu acho que eu estou sofrendo processo obsessivo. Eu acho que tem algum espírito aqui. Nós também somos, de certa maneira, afetados pelas pessoas, pelas energias, também dos encarnados, que muitas vezes trabalham ao nosso lado. Às vezes um companheiro que ainda não entendeu a necessidade do preparo pessoal, pode também interferir
Ele pode. Porque não vamos imaginar que nós temos um grupo mediúnico de, às vezes, de 6, 7 pessoas, que todos já compreendem esse tipo de coisa. Que é preciso ter um preparo, né? Um estudo assíduo. Tem gente que não. Eu conheci várias pessoas assim. Não, olha, eu faço o meu trabalho mediúnico. A famosa pergunta: o que tem que fazer para ser trabalhador da mesa mediúnica? Aí você dava as olhas. Assistir uma palestra pública? Eu assisto. Fazer um estudo? Quais são os estudos para a mesa mediúnica? Ivone Amara Pereira, Livro dos Médios, André Luiz. Vou escolher um. Tá. E aplicar o passe? Tá, vou aplicar o passe. E assistir, tem um seminário por ano, eu vou assistir. Pronto, cumpri com a obrigação. E para ele, é aquilo. Aí na sexta-feira eu não como carne também. Não como carne na sexta-feira. E aí ele acha que seguiu aquele protocolo, ele está habilitado. Agora, não tem aquela preocupação da disciplina mental. A gente até diz, pelo menos um dia antes, começar um dia antes, né? Não tem esse esforço, né, de se disciplinar mentalmente, de buscar fazer o culto do evangelho no lar, selecionar uma horinha por semana, ou 2 ou 3, além daquela que faz, do estudo que faz na casa espírita, procurar, né, manter aquela vibração. Então, ele não tem muita preocupação com isso. E aí, isso pode acontecer, tá? Essas pressões, aquele o médium que é mais sensível, ele pode sentir, né? Estar ali ao lado de um companheiro e você perceber a vibração. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Não é só do desencarnado que você percebe isso. Tanto é verdade, não sei se já aconteceu com vocês, até, vamos dizer assim, fora da casa espírita, você está num local e de repente um companheiro se aproxima de você para conversar alguma coisa, aquele companheiro chega, você sente na hora, o povo antigo dizia isso: nossa, me arrepiei dos pés à cabeça. Lembra que o pessoal falava isso? Nossa, me arrepiei dos pés à cabeça. Aí o pessoal fazia até assim: vou bater aqui na mesa 3 vezes, dar aquela pancadinha. O que é isso? O que é isso? Ele percebeu, ele sentiu, só que ele não sabia o que era. Ele disse, às vezes ela dizia, fulano está carregado. Olha, eu me arrepiei todinha aqui. Não tinha esse negócio? As pessoas não percebem isso? Por quê? Da mesma forma, também acontece ao contrário. Você, às vezes, está bem para baixo, encontra um amigo, conversa, dá um abraço nele. Quando ele vai embora, você diz, nossa, estou renovado. Você foi lá e captou a energia dele. E ele, como uma pessoa muito boa, grande coração, ele está doando para você. Então é isso que ele está falando. Os médiuns são sensíveis, não apenas aos seres desencarnados, mas também às pressões e sentimentos, mesmo não expressos, mesmo aqueles que a criatura não fala, tipo, hoje eu estou com uma raiva tão danada. Olha, ele chega na casa espírita, ele teve um aborrecimento daquele imenso, em casa, no dia da reunião mediúnica. Aquele aborrecimento que ele não conseguiu dissolver. Está dentro dele, aquela mágoa, aquela raiva, aquela revolta, né? E aí ele vai para o trabalho. Mas ele não chega no trabalho, ele não vai chegar, por exemplo, a Ana Paula dirigente. Ana Paula, olha, hoje eu tive um aborrecimento, faltando 15 minutos para começar a reunião. Um aborrecimento, cheio de ódio. Ele vai falar isso? Claro que não vai falar, porque a Ana Paula vai dizer, meu querido companheiro, não fique magoado. Mas não seria melhor nós vamos nos reunir com você aqui, vamos aplicar o passe, mas você não trabalhar hoje? Né? Ou outra coisa, ideia, outra intuição que ela tiver, porque aquele companheiro acabou de dizer para ela
que ele está querendo matar o primeiro que aparecer na... Qual é a situação energética desse companheiro para fazer um trabalho desse? Será que a espiritualidade não está percebendo a situação espiritual dele? Claro que estarão percebendo. E aí vai ter aquele detalhe de tentar isolar o companheiro, porque ele não está em condições de realizar um trabalho com todo aquele ódio, aquela mágoa, aquela revolta, a mente em desalinho. Como? Que trabalho esse companheiro poderá realizar de saudável, Muito pouco, muito pouco. Na realidade, quando a gente está com a cabeça assim, a gente diz assim, toda cabeça quente, fica ruim para fazer qualquer trabalho, não fica? Você diz, não, deixa eu me acalmar primeiro para poder ver se eu consigo fazer isso daqui, porque a minha cabeça está tão tumultuada que eu não vou conseguir nem entender o que eu estou lendo. Imagine, ódio, raiva, revolta, mágoa. Então, ele diz aqui, Harry Bodding, acho que é Harry Bodding, da Universidade do Espiritualismo, ao qual estaremos recorrendo com alguma frequência neste estudo, acha até que os médios são mais sensíveis às pressões dos encarnados do que a dos desencarnados. Então, ele acha até que nós somos mais sensíveis à pressão dos encarnados e dos desencarnados. É o famoso aborrecimento doméstico, né? Aborrecimento do trabalho, porque às vezes a gente perde a linha dentro de casa, algum problema que a gente esteja atravessando, às vezes no trabalho. Então, muitas vezes a gente se desestrutura mais com coisas externas, não é? Do que com a pressão dos espíritos desencarnados. Aí ele diz aqui, o Hermínio, extrema elasticidade, escreve o competente autor em inglês, deve ser adotada na aplicação de todas as teorias relativas aos fenômenos psíquicos. Isto não quer dizer, obviamente, que o médium possa e deva fazer ou permitir que se faça com ele tudo o que vier à sua cabeça ou à do manifestante. Então, ele fala, extrema elasticidade não significa que vou fechar os olhos e, entrego para o espaço. E aí, ele, ou o espírito que vai se manifestar, pode fazer o que quiser. Chutar o tabuleiro, xingar, falar palavrão, né? Dar soco na mesa. Não é isso. Não é levar a palavra ao pé da letra, quando ele diz extrema elasticidade, tá? Mas é preciso garantir condição suficiente para que o fenômeno ocorra dentro da dinâmica que lhe é própria. Então, tem que ter o equilíbrio, o bom senso. Nem 8, nem 80. Nem prender demais. Não. Aqui é todo mundo assim, engessado. Né? Não pode falar. Né? Eu vou botar um aparelho aqui para medir a altura da voz. Um relógio para medir que é 10 minutos, não pode. Nem isso, nem abrir geral. Tem que ter equilíbrio, bom senso, né? O próprio Kardec era chamado de bom senso encarnado. O bom senso. Esse princípio é válido para qualquer agrupamento de pessoas, até mesmo quando reunidas para finalidades meramente sociais ou de trabalho material, estudo, debates ou o que seja. Por exemplo, às vezes, na escola, nós nos reunimos, os professores, para uma reunião de planejamento. Então, normalmente, naquele horário, era o horário onde nós estávamos mais à vontade, só os professores, sem aluno. Então, de vez em quando, alguém falava uma coisa engraçadinha, alguém contava uma historinha ali e tudo mais. Mas você não podia também transformar a reunião, planejamento,
numa festa. Porque senão, quando o tempo acabasse, o que nós fizemos? Ah, não fizemos quase nada. Por quê? Porque passamos o tempo todo na reunião pedagógica, brincando, cantando, falando do trabalho, da vida íntima. Então, nem restringir demais, ó, ninguém aqui pode falar nada. E nem virar uma reunião festiva, social, que se faz fora. Tem que ter um equilíbrio, para que a reunião seja produtiva. Então, é isso aí. Então, quem tem trabalhou, seja empresa, escola, onde tinham essas reuniões de planejamento, né? Tinha sempre essa observação. Quando o pessoal começar a escapar, gente, vamos parar um pouquinho, vamos voltar aqui, para a gente não perder o tempo, ou melhor, para a gente aproveitar bem o tempo, porque de vez em quando tinha que ter alguém para dizer assim, gente, vamos parar por aqui, vamos voltar aqui, porque senão a coisa podia se perder. É isso que ele está falando, né? Pessoas agressivas, amarguradas, mal-humoradas, pouco educadas, causam transtorno em qualquer reunião, verdade. O que não ocorre quando os componentes de um grupo se harmonizam, respeitam-se mutuamente e debatem os problemas com serenidade e bom senso. Olha o bom senso aqui. Ainda que divergindo mesmo naquele aspecto. Porque pode acontecer na reunião de você ter uma opinião diferente da opinião do outro companheiro. Ah, não é porque você teve uma opinião diferente do outro companheiro que a coisa desandou. Vou citar um exemplo simples hoje. Muito simples, aconteceu hoje, eu vi na televisão. Tem aquela reunião da CPI, não tem? Tem. Aí estão os senadores da República. Um chama o outro de minha senhoria, vossa senhoria, daquela coisa ali bonita. Daqui a pouco virou uma briga que parecia de esgoto. Era de seu vagabundo, seu picareta, seu isso. Um senador, uma reunião como aquela, não é? De pessoas respeitáveis, com o objetivo de buscar, auxiliar a população, né, para verificar o que está acontecendo na pandemia, para beneficiar. E, de repente, aquelas criaturas ali perderam totalmente o bom senso, e um levantou, o outro levantou, porque ia dar o tapa na cara do outro, só a gente intervir. É esse tipo de coisa. Porque o outro pensa diferente de mim, é motivo para você ofender, agredir, querer bater, chutar, bater porta? Claro que não. Isso mostra o extremo desequilíbrio da pessoa. Então, temos que respeitar a opinião diferente. Tenho direito, da mesma maneira que eu tenho direito. Vamos ver o que a gente pode fazer para chegar num ponto comum. Não é? Para tentar fazer com que o trabalho caminhe. Então, como ele diz aqui, serenidade e bom senso. É importante. Senão pode dar até morte. Pode dar até morte, né? Agora vamos passar para o item 3, que é muito interessante, que fala da passividade. Essa palavra passividade, que a gente vai ter oportunidade aqui de entender um pouquinho do que ela se trata. E o Emílio disse assim, no caso do centro da casa espírita, no qual a moça, a Regina, aquela postulante, a médium, né, tentava integrar-se para participar das tarefas coletivas ali desenvolvida, havia um rígido padrão de comportamento mediúnico. Rígido padrão de comportamento mediúnico. Nada da elasticidade recomendada por Boddington, acho que é Boddington, né, do escritor inglês. Nada de elasticidade. E que constitui um dos próprios ingredientes do fenômeno mediúnico em si. Então, o próprio fenômeno mediúnico pede uma certa elasticidade, mas aquela casa não admitia essa serenidade, esse bom senso. Ela tinha, exigia, né, um rígido padrão de comportamento mediúnico. Ela não aceitava, não é, essa elasticidade.
Aí ele diz aqui, de vez que cada médium tem suas peculiaridades, precisamente por ser uma personalidade autônoma, por ser uma individualidade. Você não pode, voltando à escola, eu tenho uma escola, eu quero que todos os professores trabalhem de forma igual. Eu vou ditar como eles devem se comportar. E todos têm que fazer assim. Não vai dar certo. Porque cada professor tem a sua forma pedagógica de trabalhar. Não vai dar certo. Você está querendo uniformizar todo mundo. Mas nós temos aqui, como ele diz aqui, somos personalidades autônomas. Somos individualidades. E ele continua, sem nenhuma experiência de trabalho em conjunto. A Regina não tinha essa experiência de trabalho em conjunto. A nossa jovem entrou assim para um grupo no qual predominavam muitas regras inibidoras. Para formatar a companheira. Nas sessões ditas de desobsessão, exigia o padrão ali adotado que ela desse passividade exatamente, olha a palavra que ele usa, exatamente como os demais médios treinados pela casa. Então, a casa treinava os médios e todos tinham que trabalhar desta forma. E olha como é que eles iam trabalhar. Imóvel, olhos fechados, mãos juntas e abandonadas tranquilamente sobre a mesa. Nenhum gesto era permitido durante a manifestação. Nenhuma palavra de tom mais alto. Então, tinha alguém para dizer, desse nível em diante é alto, desse nível para baixo é aceitável. Então, tinha alguém para ficar... Agora, olha só, dirigir, prestando atenção no som, no nível do som da voz. Opa, você passou. Passou do nível, né? E nenhuma forma de movimentação do corpo, ela tinha que ficar ali, né? Dos membros ou da cabeça. Então, paradinha ali, olho fechado, ali, mão juntas em cima da mesa, ali, não podia mexer os braços, não podia mexer o tronco, não podia mexer a cabeça. Que maravilha! Dali a 15 minutos já dá uma dor no corpo. Quem não é colunável? Me diga. Quem não é colunável? Todos nós somos colunáveis. Não é aquele que sai da coluna do jornal, não, gente. Colunável, somos nós. A coluna é um bagaço. A maioria, né, nós temos a nossa coluna cheia de problema. Artrite, artrose, né? Dói aqui, dói ali. Aquele caso todo. Aí você tem que 40, 50, uma hora assim. Não vai dar certo. Daqui a pouco, você não está ouvindo o espírito, você só está sentindo a dor no teu corpo. E dói. Acabou, você se desconcentrou. Acabou. Então era assim. Agora eu trouxe esse livro aqui do Palhano Júnior, chamado Dicionário de Filosofia Espírita, publicado pelo Centro Espírita Leon Denis. Ele é um dicionário de termos, né? De termos espíritas. Muito interessante, muito antigo esse livro. Dicionário de Filosofia Espírita do Palhano Júnior, publicado pela editora Leon Denis, da Casa Espírita Leon Denis. E ele diz assim sobre passividade. Ele vai explicar o que é passividade. Passividade, o mesmo que mediunidade, mas especificamente é grau de capacidade de um médium perceber os sinais mentais emitidos em sua direção e interpretá-los. Vou repetir.
passividade é o mesmo que mediunidade, mais especificamente é grau de capacidade de um médium perceber os sinais mentais emitidos em sua direção e interpretá-los. Quanto maior for a sua capacidade de captação e de interpretação dos diferentes níveis espirituais, maior a sua passividade. Quanto maior for a sua capacidade de captação e de interpretação dos diferentes níveis espirituais, maior a sua passividade. Por exemplo, a médium que consegue captar apenas mensagens de uma frequência mental, como aquelas que vêm de entidades ignorantes e broncas. Você diz que esse médium tem pouca passividade. Porque tem médiums que ele tem muita facilidade para captar mensagens de espíritos com pouco grau evolutivo. E ele usa aqui palavras, né? Ele diz aqui, de entidades ignorantes e broncas. Quando ele diz ignorantes e broncas, quer dizer, aqueles espíritos mais grosseiros, aqueles espíritos que não têm muito conhecimento das coisas, não pode dizer doutrinário, não, das coisas da vida, aqueles espíritos que estão mais ligados o Kardec, na escala espírita, chama de espíritos impuros, batedores, levianos. E ele tem dificuldade de... Estudamos isso na aula do Livro Espírito sobre pensamento e sintonia. Ele tem dificuldade de elevar a sua frequência vibratória para captar mensagens mais elevadas. É o estudo que nós fizemos no Livro dos Espíritos, Pensamento e Sintonia. Né? Então, esses espíritos que têm essa dificuldade de captar a comunicação de espíritos com um pouco mais de conhecimento, mais amorosos, ele só consegue aqueles espíritos que estão ali, né? Mas, sem querer agredir ninguém, mas na raia miúda, vamos dizer assim, é porque está me faltando palavras, né? Com menos conhecimento, aí se diz que eles têm pouca passividade. Aí ele diz aqui, outros captam diferentes tipos de ondas mentais, inferiores a superiores. Já tem outros que conseguem captar. Se um irmão desse, com muita dificuldade, muito desequilibrado, chega até ele consegue captar e dar comunicação. Se na outra comunicação ele chegar no espírito com conhecimento maior, de repente, ao final do trabalho, o orientador, ele consegue trabalhar nas duas faixas. Ele consegue pegar aqueles menos felizes e também os espíritos mais elevados. Esse diz-se ter muita passividade. Porque nós conhecemos companheiros que às vezes assim, fulano, você, né, se prepare para a mensagem do orientador, do mentor. Ele não consegue. Ele tem dificuldade de dar uma comunicação do mentor, do orientador ao final. Agora, quando chegam à mesa esses espíritos com mais dificuldade, e ele dá show. Agora, se vem um espírito, né, com um conhecimento mais elevado, trazer uma mensagem de esclarecimento, e ele, médium, tem dificuldade, é porque se diz que ele tem pouca passividade. Nós estudamos isso naquela aula do livro falando de pensamento e sintonia, quando nós mostramos um exemplo de uma frequência vibratória dos espíritos imperfeitos e dos espíritos mais elevados. Lembra que nós falamos sobre isso? Que os espíritos elevados, eles conseguem
baixar a sua frequência vibratória até alcançar os espíritos mais imperfeitos, para poder fazer com que eles compreendam a mensagem. Agora, os espíritos imperfeitos, que estão naquela frequência vibratória muito baixa, não conseguem se elevar até eles. Então, muitas vezes, eles pedem para o espírito fazer um esforço para ele tentar subir um pouquinho, para tipo assim, vamos nos encontrar no meio do caminho. Então, o espírito mais elevado, ele consegue baixar a sua frequência vibratória para chegar naqueles que têm muita dificuldade de elevar o seu padrão vibratório. Eles conseguem. Já esses que estão aqui, eles têm dificuldade de elevação. Então, naquela aula, nós demos até exemplo e deixamos isso assim bem colocado, né? Através de um esqueminha, mostrando quando eles vão descendo. Lembra? Era de uma cor, a faixa vibratória deles. Aí, conforme eles vão descendo, a cor vai modificando para mostrar como o espírito mais elevado consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso. É como o povo diz assim, a ditado popular: espírito elevado vai onde quer. Espírito imperfeito, muitas vezes não consegue nem sair do lugar. Não é? Então, o espírito elevado, ele consegue ir a qualquer lugar, fazer o trabalho dele em qualquer lugar. Agora, o espírito imperfeito consegue ir em algum lugar? O espírito imperfeito pode visitar mundos regeneradores e passar um tempo por lá? Claro que não. Exceção, 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 e vai ser rapidinho, vai e volta. Agora, o espírito superior, ele não pode? Pode. Quer ver um exemplo? Jesus não desceu lá de onde ele estava, não veio à Terra, ficou aqui, fez o que tinha que fazer. Agora, algum de nós teria agora condições de ir com ele, ir lá, passar a temporada, como ele passou aqui, 33 anos? Claro que não. Claro que não. Então, o que ele diz aqui? Aí ele, resumindo, diz o Palhano Júnior, passividade é a amplitude receptiva e interpretativa de um médium. Passividade é a amplitude receptiva e interpretativa de um médium. E eu também encontrei uma mensagem que ela não tem autor, mas eu achei interessante sobre isso, que diz assim, é uma pergunta que alguém fez sobre passividade. E responderam, e a resposta é bem interessante. Disseram assim, e como acertar ou corrigir a baixa passividade do médium? Né? E como é que fazer isso melhorar? Como fazer com que eu possa melhorar a minha amplitude receptiva e interpretativa? Como eu posso ter uma maior passividade? E ele diz assim, apenas o médium decide e poderá fazê-lo. É trabalho individual. Pela prece, pelo amor a si e aos demais, pelo estudo, pelo conhece-te a ti mesmo de Sócrates e a questão 919A de Santo Agostinho, né? Lá no Livro dos Espíritos, pelo perdão e auto-perdão, muito importante auto-perdão, que a pessoa esquece, só fala de perdão, mas esquece do auto-perdão. Evitando-se tentar acertar ou corrigir o mundo, os comportamentos dos demais. Então, é o famoso ver o cisco no olho do outro.
esquecer da trave que está do seu olho. Segundo sua própria visão ou entendimento ideológico. Então, isso aqui. A forma que nós temos de corrigir a baixa passividade do médio é um trabalho individual, e o médium pode fazer isso pela prece, pelo amor a si e aos demais, pelo estudo, pelo conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, e pela questão 919 de Santo Agostinho, não é? Pela gratidão, pelo perdão e auto-perdão, evitando-se tentar acertar ou corrigir o mundo e o comportamento das outras pessoas. Eu quero tirar o cisco do olho do outro, que aquele cisco dele me incomoda, né? Segundo sua própria visão ou entendimento ideológico. Enfim, pelo orai e vigiai. Pelo orai e vigiai nós conseguiremos, né, essa amplitude receptiva e interpretativa. Então, eu achei muito interessante essa colocação do Baiano Júnior e dessa última mensagem. Então, vamos prosseguindo aqui. Nenhum gesto, continuando falando do problema da Regina, né, era permitido durante a manifestação. Nenhuma palavra de tom mais alto, nenhuma forma de movimentação do corpo, dos membros ou da cabeça. Acontece que a mediunidade da nossa jovem tinha seus métodos operacionais próprios. O que vale dizer, eram diferentes dos que ali se praticavam. Embora disciplinada, isso é importante, ela era novata no trabalho, mas ela era disciplinada. Então, depois a gente vai até, se não der tempo de falar sobre isso hoje, a gente vai falar outro dia. Ela era noviça no trabalho mediúnico, mas ela era disciplinada, né? E ele diz aqui, sem manifestações ruidosas ou palavras descontroladas, ela gesticulava moderadamente e mantinha os olhos abertos, mas eles queriam os olhos fechados, dando, enfim, expressão e naturalidade às suas manifestações. Ela tinha o seu jeito, suas características pessoais, mas ela era disciplinada. Agia acertadamente, a meu ver, opinião de Hermínio, permitindo que o espírito manifestante pudesse expressar-se convenientemente, dizer, enfim, ao que veio, expor sua situação, a fim de que pudesse ser atendido, ou pelo menos compreendido nos seus propósitos. Se ele vinha indignado por alguma razão, isto é quase que a norma em trabalho dessa natureza, como obrigá-lo a falar serenamente, com voz educada, em tom frio e controlado? Somos nós, encarnados, capazes de tal proeza? Quando a gente fica indignado, chateado com alguma coisa que acontece, como é que a gente faz, gente? Como é que a gente faz? Aí ele diz aqui, não elevamos a voz e mudamos de tom nos momentos de irritação e impaciência? Como exigir procedimento diferente do manifestante e do médium? Afinal de contas, se a manifestação ficar contida na rigidez de tais parâmetros, acaba inibida e se torna inexpressiva, quanto não inautêntica, de tão deformada. As pessoas não podem esquecer que nós, cada um de nós, encarnado ou desencarnado, tem uma personalidade. O sujeito que desencarna era um homem, era uma mulher. Ele tinha uma personalidade. Quando ele perde o corpo físico, ele não perde a mente dele. A personalidade continua existindo. O jeito de ser, mais amoroso, menos amoroso,
mais direto, mais agressivo, mais calmo, mais tranquilo, mais interessado, mais largado. Essa personalidade é dele, é a individualidade dele. Agora, um espírito como esse, que tem um aborrecimento, e eu não estou falando de espírito trevoso, eu estou falando de pessoas como nós. Quantas vezes a gente encontra um companheiro, está em casa, e diz assim, meu Deus do céu, deixa eu falar, porque se eu não falar, eu vou explodir, eu vou morrer, eu vou ter um infarto, eu preciso voltar para fora. A gente não faz isso. E eu, quantas vezes já me vi nessa situação? Alguém foi diferente? Nunca ficamos irritados, chateados, olhando para alguma coisa e dizendo assim, ai meu Deus do céu, já não aguento mais. E você fica assim, vai lá fora, sabe, chora, se tranca no banheiro, chora, não precisa. Porque às vezes você está numa situação que você não quer, aí você vai lá para fora, para o jardim, para o quintal, vai para a rua, começa a chorar, para desabafar, enquanto o companheiro senta, fala, desabafa. Ele não está dizendo aqui que você deva deixar o espírito chutar o tabuleiro. Mas você não pode impedir que ele use palavras, às vezes, duras. Palavras duras não são palavrões. Tá? Não são palavrões. São aquelas que muitas vezes, eu não estou dizendo que a gente fala palavrão, que às vezes a gente usa dentro de casa. Palavra dura. Eu não aguento mais essa situação. Às vezes a gente não diz. Você tem feito da minha vida um inferno. Mas que desgraça! São palavras do nosso vocabulário. Nós não falamos isso? Ou alguém nunca falou? Esse mundo é um inferno. A gente usa essas palavras. E a gente usa um tom de voz mais... Porque ninguém vai dizer assim, ai meu Deus, essa vida é um inferno. Alguém vai dizer isso? Claro que não. Quando você vai dizer isso, quando você muda o seu tom de voz, se torna mais duro, né? Você coloca ali, depois você até, né? Faz aquela coisa, ai meu Deus do céu, tem que parar, faz uma prece para aliviar a situação. Mas quando você está no meio do furacão, muitas vezes você perde a linha. Não quer dizer que você fale palavrão, porque se você for uma pessoa educada, você não vai falar palavrão. Você vai chamar atenção, você vai fazer uma demonstração, você vai reclamar, você vai ser duro e não vai usar palavrão. Por quê? Porque você não tem o hábito de falar palavrão. Isso é um hábito. Isso é um hábito. Por exemplo, quando meu filho era pequenininho, o Pedrinho, ele ficava brincando com os colegas na porta de casa. É uma criatura que eu acho que eu nunca ouvi falar palavrão. Ele tem 30 e poucos anos, nunca ouvi. E era assim, se o coleguinha falava um palavrão, que eu sempre dizia para ele, Pedrinho, eu não gosto de palavrão. Se o coleguinha falava palavrão, ele virava para o coleguinha e dizia, não fala palavrão não, que minha mãe não gosta. Porque eu escutava lá de dentro. Porque se ele não falasse para o coleguinha, eu dizia assim, eu chamava a atenção dele, Pedro, e eu sempre chamava de Pedrinho. Aí quando eu dizia Pedro, que eu não ia chamar a atenção do garoto, do coleguinha. Eu dizia, Pedro, aí, não fala palavrão não, que minha mãe não gosta. Quando você começa, você é educado desde pequenininho, você perde esse hábito. Você não tem esse hábito. Não vou dizer que você uma vez ou outra, mas hábito, vício é uma coisa que você faz toda hora. Uma vez ou outra que você fala alguma coisa. Mas a gente sabe que tem pessoas que de uma frase com 10 palavras, 9 são palavrões. A gente sabe, a gente conhece pessoas assim, né? Que não sabe expressar o pensamento se não disser uns 3 ou 4. E usam alguns como se já fosse uma palavra comum do vocabulário. Aí você olha assim, aí você diz, nossa, já incorporou aquela palavra. Aquela palavra já virou uma interjeição habitual na boca daquela criatura. Então ele está dizendo isso. Não é permitir que ele fale palavrões, mas que ele se expresse, que ele expresse a indignação dele. Subindo um pouco o tom de voz, não é? Então, porque ele diz, se você colocar isso de uma forma, vai ficar complicado. E seria uma hipocrisia. Hipocrisia. Porque se nós
Mudamos muitas vezes o nosso comportamento quando estamos aborrecidos, né? Ficamos mais firmes, mais duros, né? Mais contundentes. Por que eles teriam que agir de forma diferente? Está arriscado até você ouvir uma resposta de um deles. Se o médium tentar, ele vai dizer assim, que isso, eu te vi ontem. Ontem você deu uma crise dentro de casa, falou isso, e agora você está querendo me policiar? Então, você tem métodos de ir observando o comportamento. O médium, você vai... o bom senso, discernimento, coisa. Até aqui você pode ir, companheiro, mas a partir daqui eu já não vou deixar você seguir. Porque aí você já está, o quê? Agredindo a minha mente, meu corpo. Porque se você levantar e der um soco na cara do doutrinador, olha só, você entrou numa área que aí já... que me pertence. Então eu vou, sabe aquela coisa da corda? Vai até aqui e volta, mas sem inibir o companheiro. Então ele diz aqui. E muitas vezes aquela comunicação, aquela conversa ali, ela vai ficar, né, vamos dizer assim, fria, né? Você vai ficar inexpressiva, como ele diz aqui. Inautêntica, de tão deformada. E ele continua, em tais situações, quando não inautêntica, em tais situações é como se o médium ficasse na posição de um mero assistente, de uma cena de exaltação e descrevesse friamente, em voz monótona, e emocionalmente distante dos problemas que lhe são trazidos. Então, ele não vai estar ali se colocando, né, de uma forma empática com aquele espírito. Não é se desesperar como ele, mas sendo solidário de alguma forma, passando o sentimento dele para os outros. E ele diz aqui, é preciso considerar, no entanto, que ali está uma pessoa, aquele espírito é uma pessoa angustiada por pressões íntimas das mais graves e aflitivas, muitas vezes em real estado de desespero, que vem em busca de socorro para seus problemas, ainda que não o admita conscientemente. Muitas vezes ela não quer compreender que o grande responsável pela dificuldade dela é ela mesma. Ela diz, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo, me fizeram isso comigo, isso. Ela quer ajuda, mesmo que ela não queira aceitar que ela é a grande responsável. Como nós somos verdadeiramente responsáveis pelas dores que nós passamos. Não é? Então, ele diz aqui, não é uma vaga e despersonalidade, não é uma vaga e despersonalizada entidade, uma simples abstração, mas um espírito que se manifesta. É um ser humano, vivo, sofrido, desarvorado, que está precisando falar com alguém, que o ouça, que sinta seu problema pessoal, que o ajude a sair da crise em que mergulhou, que partilhe com ele suas dores, que lhe proporcione, por alguns momentos, o abrigo de um coração fraterno. E eu me lembrei aqui, na obra de André Luiz, muitas vezes você vê o companheiro chegar, e aqui mesmo da memória de suicida que a gente estuda terça-feira, como houve essa semana, o companheiro Vicente, o orientador espiritual Vicente, né? O companheiro chegou lá e começou a falar. Autopiedade, né? Colocou aquela autopiedade, falou, aí o Camilo também entrou, falou. E o Vicente ouviu
ouviu. Aí, no final, ele deixou ele falar tudo que ele tinha falado. Sendo injusto ou não sendo injusto, ele não interrompeu. Deixou o companheiro falar. Depois, ele começou a colocar os pontos. E, no final, ele disse para o companheiro assim: amigo, sobre as leis de Deus, é o que é. Elas não vão mudar, tipo assim, elas não vão mudar para atender você. A lei é o que é. Você infringiu a lei. Agora, você tem que se reajustar com a lei. A lei é o que é. Aí o Camilo, que estava ouvindo aqui, disse assim: mediante isso, eu fiz uma coisa, abaixei a cabeça e fiquei calado. Mas o Vicente deixou ele falar. Colocar os aborrecimentos dele, chateação, o show de autopiedade dele. Falar tudo. Deixou. Sem se sentir ofendido, porque ele começou, né, até pondo em dúvida as leis divinas, o trabalho da espiritualidade. Deixou ele falar. Ele falou, se colocou, tá, de forma dura, né, reclamando. Deixou ele falar. Não inibiu. Agora, depois, ele começou a pontuar. Foi pontuando. E todos eles, depois, realmente, falaram o quê? Não tem mais o que falar. Então, gente, nós vamos parar aqui, tá? Vamos parar o nosso estudo aqui. Semana que vem a gente começa aqui. O médium frio. Nós começamos aqui, hoje são 23, dia 30, né? 30/9/21. Alguém tem aí 5 minutinhos, alguém gostaria de falar alguma coisa? De colocar uma opinião, de acrescentar alguma coisa? Nada? Ninguém? Tá tudo bem? Rose, não, fala você. As duas resolveram falar ao mesmo tempo. É engraçado, porque eu não sei, eu pelo menos não me ligava assim que o espírito, quando ele está desencarnado, ele tem todos esses problemas. E também precisa de ajuda. E fica numa situação sem saber poder se comunicar, sem poder pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda para os médiuns. E aí você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando, essa de descer a vibração, os espíritos elevados que descem a vibração até aquele espírito que necessita de ajuda. Aí eu lembrei de uma coisa, não sei se eu estou errada, se eu esqueci. André Luiz, quando estava no umbral, a espiritualidade, Clarencio disse que sempre tinha, Lísias também, que estava sempre por perto para ajudar. Ele não conseguia pedir ou ele não sabia pedir por falta de conhecimento, porque eles estavam por ali, mas ele não sente que está lá naquela situação sofrida, ele não sente a presença desse espírito que quer ajudar, é isso? Sim, ele não conseguia ajudá-lo. Ele não conseguia. Mesmo o espírito superior descendo, ele não consegue alcançar. Iraci, tem alguém aí que falei da Iraci. Ele não conseguia. O padrão vibratório. Somente quando a formação vai aumentando. Somente como ele vai melhorando, se evangelizando. Nessa hora, aí ele vai. Eu vou mandar, dá
na nossa página lá do YouTube, essa aula assistida. Tá bom. O seu som tá ruim, Rose. O É, seu mas som. eu acho que está dando choque aqui. Então eu vou desligar. Desliga para ver se melhora. Vê se melhorou, gente, ou ainda está com ruído. Melhorou, né? É porque empurra o Iraci, o plug do seu. Se você tiver com fone, alguma coisa, que eu acho que é isso aí. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui, tá? 10 minutinhos, e nós retornamos com a Denise, que ela vai dar o estudo do livro Os Ensinos de Jesus, porque hoje, 7h20, nós temos que abrir a nossa sala para a palestra do nosso irmão Paulo Brandão, no Setembro Verde, que vai falar sobre o desmatamento e a ameaça, o desmatamento e a ameaça à biodiversidade, né? É o desmatamento. Então, ele já está até por aí. Então, tá bom, gente? Então, vamos dar uma paradinha aqui, 10 minutinhos, e a gente retorna para o nosso estudo, e aí, 16h20, a gente já abre a sala para a palestra, tá bom? Um beijão para todos aí.